Senhor, e como nós temos costume, nós vamos estar lendo versículo por versículo, e eu vou ler outros versículos também, além de Oséias. Então, como nós estamos sem as telas, eu preciso que os irmãos me ajudem. Amém, irmãos? Amém. E assim também nós todos participamos e não ficamos com sono. O capítulo 8 é a sequência do que nós lemos no capítulo 7. Já o capítulo 8, Deus inicia a sentença dele para o povo. Infelizmente, Israel não se converteu. Infelizmente, né? Infelizmente, eles ouviram anos e anos profetas do Reino Norte, do Reino Sul, e não se converteram. E aqui no versículo 1, Oséias relata dizendo assim: toquem as trombetas, ou toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Nós temos aqui 3 afirmações. A primeira, o Senhor disse: toque a trombeta. Toda vez que era tocada a trombeta para o exército de Israel, era porque alguma coisa séria estava acontecendo, ou um ataque do inimigo, ou alguma coisa muito séria ia acontecer. Até hoje, lá em Israel, se estiver uma ameaça de ataque, eles tocam a sirene, o povo já procura um lugar para se abrigar, porque era um aviso. Hoje nós temos sirenes, mas na época era uma trombeta. E o Senhor estava dizendo: toque a trombeta, falando para eles. Por quê? Porque era um sinal de despertamento. Deus iria fazer alguma coisa. Deus iria fazer uma sentença chegar sobre eles que ninguém poderia voltar atrás. Quando Deus dá uma sentença, quando Deus decreta alguma coisa, não adianta. Não pode fazer campanha, não pode chorar, não adianta, irmão. Deus decretou, foi porque ele já não teve mais o que fazer. Geralmente as pessoas querem deixar para a última hora, fazer o que Deus mandou, e Deus disse: não, agora já não dá mais. Então, Deus disse: toque a trombeta, como um sinal de despertamento. Deus sempre falou na Bíblia, no Antigo Testamento, que trombeta era sinal de despertamento. Eu quero que alguém leia para mim Ezequiel 33:3, por favor. Isso. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então sempre a trombeta foi um sinal de que alguma coisa ia acontecer. E tem pessoas, irmãos, que Deus precisa despertá-los. Então ele toca a trombeta. Ele começa a botar você numa situação desesperada. Então você despertar. Desperta, vamos, que o negócio vai ficar feio. E infelizmente, gente, assim, crente, assim, o ser humano, assim, a gente vai protelando até que chega uma hora que Deus dá um despertamento em nós, um chacoalhão muito forte, para ver se nós despertamos, porque o perigo está chegando. E esse despertamento, o Senhor falou, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. A águia, ela tem um símbolo muito forte. O Senhor viria como uma águia sobre a presa. Eu nunca vi, mas a gente já viu vídeos, a pessoa, a águia, ela vem com muita velocidade e é difícil o animal escapar. É muito difícil. Geralmente ela pega a sua presa e leva lá em cima para as alturas e acaba comendo, matando, fazendo o que ela quer com o animal. Então o Senhor estava dizendo que iria vir como uma águia contra eles, que não teria como eles esperar, não teria como eles ver de onde veio. O Senhor viria nem uma águia, rápido, eles não teriam como fugir. E às vezes, irmão, Deus, ele dá um despertamento para a pessoa não desperta, então acaba que infelizmente a pessoa acaba sendo atacada. E quem seria essa águia? Essa águia seria a Síria, que iria atacar eles. Eles seriam raptados como se fosse uma águia raptando a sua presa para assassinar. A águia, ela não pega nenhum animal para brincar, ela pega para matar. Ela pega, mata, come, dá para os seus filhos ou leva lá para o ninho dela para comer depois, mais tarde. Então o Senhor estava dizendo que iria dar um despertamento, um toque de trombeta, e quando eles vissem, já ia ser como uma águia. Ele vem como uma águia para pegar o povo, e que já estava sendo alertado há muito tempo. Motivo de tudo isso também está ali no final do verso 1, que está ali, foi lido para Josué. Por quê? Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Se rebelaram contra a minha lei. Contra a minha
porque eles conheceram a lei de Deus e não fizeram aquilo que Deus mandou. Quem me ouve, diga amém. Amém. Deus jamais vai castigar quem cumpre a sua lei, irmão. Não, estou servindo a Deus certinho, bonitinho, estou tudo conforme a palavra de Deus. Por que Deus vai te castigar? Pode ser que Deus vai te provar, querer te ensinar alguma coisa, mas a prova, irmão, quem foi para a escola aqui? Acho que todos, né? A maioria, né? Quase todos foram para a escola. Você passa meses estudando para fazer uma prova. Você não faz prova o tempo todo. Então, provavelmente, tem coisas que nós estamos passando que não é prova de Deus, é um castigo por desobediência à lei dele, por desobediência àquilo que ele mandou. Vamos ler Deuteronômio 4. Eu preciso que os irmãos me ajudem, senão nós vamos demorar demais por causa das telas. Deuteronômio 4, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Por favor, quem for ler, leia bem rapidinho. 1 ao 7? Isso. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus deu a vossos pais e vos dará. Até quantos? Até o 7. Até o 7. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis ela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa do Baal de Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal de Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, nosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, pois, aqui vos tenho ensinado esta estatuto de juízo, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim passais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esse será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do vosso povo. E ouvirão todo esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque gente há tão grande que tenha deuses tão chatos como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que chamamos. Então, essa passagem, ela fala que eles conheciam a vontade de Deus. Eles sabiam que Deus não se agradava e o que Deus se agradava. E Deus disse: para vocês entrarem na terra prometida, vocês precisam cumprir a minha lei. E os outros povos, olha, que Deus é esse desse povo? É um Deus que ele está perto, está próximo deles. Então, isso nos mostra que Deus não estava castigando eles sem motivo. Deus não estava falando para eles: vocês vão sofrer sem motivo algum, porque eles não cumpriram isso. A lei que Deus tinha dado para eles de obedecer a palavra e fazer a vontade do Senhor. Então jamais Deus vai nos castigar, irmãos, sem motivo. Não, eu começo a falar: Deus, fala para mim. Fala para mim, Deus, o que eu estou fazendo? Às vezes eu falo com Deus, me ensina, me disse, eu errei, o que eu fiz, onde que eu estou errando. Por quê, irmãos? Para nós entendermos com o que nós estamos lidando. Quem me ouve, diga amém. Amém. Desobediência se resolve com uma oração. Sim? É só você dobrar o joelho e dizer: isso aqui, me perdoa, eu errei. Está pronto. E tem gente que passa anos falando porque não entendeu o que está desobedecendo dele. Em alguma coisa está. Agora a prova não é só Deus que termina ela, é Ele que dá o tempo certo e o momento certo. Mas aqui nesse caso, como era uma desobediência, era só eles dobrar os joelhos, clamarem, rasgar o coração, como ninguém fez. Deus, no momento, Deus disse: eu vou destruir, vou queimar, vou matar, vocês não vão sobrar um. Se arrependeram, Deus disse: agora eu amo vocês também, não tem
Por que, Deus, que eu estou passando por isso? Será que eu estou pagando um preço por algo que eu fiz de errado? Porque nós já vamos ler um texto que diz que a semeadura é inevitável, então nós vamos colher. Mas se nós estamos desobedecendo ao Senhor, Ele vai nos deixar passar por algumas coisas. E é o que aconteceu aqui. Toda trombeta, Ele vem com águia contra a casa do Senhor. Por quê? Aí diz, porque transgrediram a minha aliança, que se revelaram pela minha lei. Então Deus não estava deixando, não iria deixar eles irem presos sem motivo algum. Eles muito bem sabiam o porquê que eles estavam lá e o porquê que eles sofreriam. E cá entre nós, irmãos, nós sabemos quando Deus nos bota na prensa. Nós sabemos quando Deus diz, você está passando por isso, você sabe por quê. Você sabe. Então, o verso 2 vai explicar o melhor. Pode alguém ler para mim, porque eu não estou com a versão. Ou posso ler aqui também no celular. Pode ler o versículo 2 de Oséias. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Nós, Israel, te conhecemos. Vamos repetir de novo. Nós, Israel, te conhecemos. Quantos conhecem Deus? Cuidado com o que você responde. Porque se a gente conhece Deus, irmão, a gente precisa entender que Ele é justo. Não adianta, irmão. Eles estão dizendo, nós te conhecemos, Deus. Então, se você conhece Deus, você sabe que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, irmão. Eles estavam dizendo assim, mas sabemos que. Eu tenho outras versões aqui, nossa versão transformadora. Eu indico muito, se você não tem dinheiro para comprar, abaixa no celular a Bíblia, tem várias versões, porque é lindo, você vai vendo as traduções, e aqui diz na nova versão transformadora, socorre-me Deus, pois Tu és o nosso Deus. Sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Querendo fazer Deus de tolo. Então assim, Deus nos ajuda porque o Senhor é o nosso Deus, é claro que o Senhor vai nos ajudar. Sabe uma coisa que você nunca dá as caras na casa do teu pai? Meses, anos, sei lá. Mas daí você chega lá no final, quando as coisas estão apertadas, está morrendo, está quase morar na rua. Pai, não, você é meu pai, né? Você não vai jogar fora na rua, né? É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Ô Senhor, nos socorre, o Senhor é o nosso Deus, nós te conhecemos. Irmãos, se nós conhecemos a Deus, nós temos que entender que a Bíblia diz que Ele é justo. Não adianta nós queremos dizer, não, eu conheço Deus, não me perdoa. Depende. Eles vão jogar justamente conosco, vai analisar, vai fazer tudo certinho. Então conhecer a Deus não é o suficiente. Nós temos que obedecer a palavra e a vontade dele. Ter anos e membros não é o suficiente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Saber falar hebraico, saber falar o nome de Deus, né? O nome de Deus não é Deus, tá, irmãos? É um nome hebraico que nós não falamos no Brasil, né? Que a gente fala Yahvé, aí é siglas aí, né? Que em hebraico é Yahvé, né? É alguma coisa assim. Aí o cara vai dizer, eu sei falar o nome de Deus. Eu sei falar hebraico, eu sei falar, tem muitos pastores, né? Que pregam, eu falo isso. Eu conheço, mas conhecer Deus na essência não é temer o santo nome de Deus. É saber que não adianta nada disso, não querer falar bem, dizer toda a Bíblia, conhecer. Por quê? Porque isso não é suficiente. Eles diziam, nós te conhecemos, Deus, e verdadeiramente eles eram mestres da lei, conheciam toda a Torá, toda a Bíblia. E Deus dizia, isso não basta, vocês precisam me amar de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. Então isso tudo para Deus não adianta nada. Porque no verso 2, como bem leu, irmã, diz que eles, olha aí o que diz a nova tradução da linguagem de hoje, eles oram a mim dizendo como se eu fosse o vosso Deus. Sabe como eles falavam com Deus? Como se eles tivessem intimidade assim todo dia. O Senhor é o nosso Deus, vai me ajudar. Isso é perigoso. A maioria só diz que Deus é seu Senhor quando já está prevendo a sua morte. Quer ver quando as pessoas aqui conhecem Deus, vão estar lá no hospital para morrer? Eu conheço Deus, irmão, sou crente. Mas ó, que não busca Deus. Eles não, eu conheço Deus, mas conhecer Deus até o diabo conhece. Conhece. Agora obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, é para quem ama a Deus acima de todas as coisas. E isso dói, irmão. A pessoa está desempregada, ela diz, oh meu Deus, eu sou teu servo. Aí quando estava trabalhando, faz um tempo que nem buscava Deus. É o que mais acontece. Quando as pessoas estão vendo, prevendo
aqui no versículo 2, eles estavam já à beira de entender que eles não tinham mais o que fazer, eles iam ir cativeiro. Aí eles começaram, tu és o nosso Deus. Como está escrito ali, a versão que é a mais conhecida, né? Almeida, revista corrigida, verso 2: a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Conhecer a Deus é diferente. Se eles dissessem assim, tivessem autoridade para dizer, e dizer, Deus, nós Israel te obedecemos, é diferente. Vocês estão entendendo a diferença? Diga glória a Deus. É diferente se eu orar e dobrar os joelhos a Deus, eu te conheço já faz 20 anos. Não vai adiantar nada, irmão. Agora dizer, Deus, sou teu servo obediente há 20 anos. É diferente. Aí como foi pregado aqui no domingo, você vai dizer, segundo a minha palavra, porque eu conheço Deus que eu sigo, eu sou obediente a Ele, Deus vai ouvir minha oração. É diferente. Agora eles conheciam a Deus, mas não tinham relacionamento com Ele. Isso é perigoso. Antes da morte, da guerra, Deus nem sequer era consultado por eles. Eles nem iam lá dobrar o joelho, meu Deus, o que o Senhor acha? Não tinha isso, mas quando chegou a morte, a guerra, eles começaram a dizer, nós te conhecemos, Deus. Nós sabemos quem o Senhor é. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Eles deixam chegar ao final da sua vida, ou provas, ou lutas insuportáveis, ou até consequências das suas más atitudes, eles falam, Deus, eu te conheço, eu estou na igreja há tanto tempo, Mas, irmão, entenda uma coisa, Deus não está nem aí com o tempo de membro que nós temos, Ele está preocupado tanto que nós obedecemos a sua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 3, por favor, alguém leia para mim. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Israel Rejeitou o bem. Mais uma vez, Israel Rejeitou o bem. Filipenses 4:8, por favor. Ele está dizendo que quando eu quero sair de Oséias, a gente se aprofunda mais ainda. Filipenses 4:8, por favor, alguém leia para mim. Isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Se há algum louvor nisso, Pensai. só um pouquinho, irmãos, porque está muito quente. O versículo que a Josileiro diz assim, verso 3: Israel rejeitou o bem. Não diz aqui, irmão, que eles não conheciam o que era bom. Diz que eles Rejeitaram. E agora o texto que a irmã leu, fez leitura, diz tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é... Nisso, Pensai. sabe o que Deus está cobrando deles aqui, irmãos? Que eles rejeitaram o que eles sabiam que era para fazer certo. É mais ou menos assim, a gente conhece o que Deus quer, mas a gente não faz isso não. Isso que eles fizeram, eles rejeitaram. Israel rejeitou o bem, vírgula, ponto e vírgula. Por isso o inimigo pode persegui-los. Tem alguém que pode ler nas versões diferentes para mim? Oséias 8:3, por favor, leia. Mas eles rejeitaram o que é bom, e por isso serão perseguidos pelo inimigo. Meu Deus. Você está entendendo isso aqui? Porque quando a gente rejeita o que é certo pela palavra, quem me ouve, diga amém, por favor. Amém. O inimigo tem liberdade de nos perseguir. Que bom que você não deu, meu Deus. Quando a gente rejeita o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que é santo, toda a palavra de Deus. Não quer isso não. Então o inimigo diz, opa, agora eu tenho liberdade, porque ele não quer fazer o que é certo. Então o inimigo só vai ter liberdade na nossa vida, irmão, quando a gente não fazer o que Deus mandar. E a maioria da causa do sofrimento das pessoas é porque rejeitaram o que é bom. Aleluia. Está sofrendo por quê? Porque não está fazendo o que é certo. É verdade. Porque rejeitou o que é bom. Aí Satanás tem toda a liberdade na vida da pessoa. Lê de novo aí, Bruno, por favor, Bruno. Mas eles rejeitaram o que é bom. Por isso, E por isso serão
vão estar dizendo assim: eu não vou fazer nada, porque eles rejeitaram o que é bom. Quem está acordado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos fazer o que é bom, independente se isso me favorece ou não. Pastor, se eu amar essa pessoa, eu não vou ganhar nada. Faça, porque isso é bom aos olhos de Deus. Pastor, se eu perdoar essa pessoa, eu não vou ganhar nada em troca. Faça, porque isso é bom aos olhos de Deus. Pastor, se eu ser justo, eu vou sair no prejuízo. Seja justo, e isso é bom aos olhos de Deus. Para quê? Porque o inimigo não tem liberdade de perseguir. É o que o texto está dizendo. Israel rejeitou o que é bom, por isso o inimigo pode persegui-lo. A pessoa não tem ninguém que está vendo bem, para tiro que não é dele. Pronto, o diabo tem toda a liberdade de acabar com ele. Mas irmãos, que é muito sério, porque a graça e a lei são esmagadoras. Quem me ouve, diga glória a Deus. Se eu sei o que é certo e eu não faço, isso terá sérias consequências contra mim. No tempo deles era o tempo da lei, eles sabiam o que era errado e praticavam o que é errado. Então Deus trouxe a consequência. Mas hoje, se você só pensar, o que lê? Dê para mim de novo, irmão, por favor. Filipenses 4. Filipenses 4 e 8. Se eu só pensar o que não é bom, irmão, eu já vou ter consequência. Vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é? Verdadeiro. Se eu pensar mentira, irmão, o inimigo já tem liberdade. Continua, por favor. Tudo que é honesto. Se eu for desonesto, irmão, quem que vai ter liberdade na minha vida? Inimigo. Pode continuar. Tudo que é justo. Se eu for injusto, irmão, Deus vai estar na minha vida? Não. O que vai acontecer? Comigo vai me perseguir, continue. Tudo que é puro. Irmão, se eu for impuro, pastor, eu estou pensando, irmão, Satanás conhece alguém no jeito de ele falar, no jeito de ele olhar, irmão, Satanás já sabe que ele é impuro. Cuidado, meus irmãos, porque a graça é esmagadora. A lei fez isso com eles, porque eles praticaram. Quem entende, diga glória a Deus. Agora, a graça, se eu penso nisso, já o inimigo tem liberdade de vir sobre a minha vida. Pastor, mas ele não é nossa mente, mas o Espírito Santo lê. E se ele vê que nós estamos fazendo o que é justo, ele diz: eu não posso mais ficar aqui dentro. Você pode adorar a Deus porque Deus nos ama tanto que nos ensina pela sua palavra. Deus está alertando alguém aqui no pensamento que não presta. Continue, irmão, por favor. Tudo que é amável. Amável. Se eu for uma pessoa amável, a gente conhece. É sorridente, é alegre. Agora, o que é o contrário de amável, irmão? Turão, bruto. Se eu for assim, o que o Espírito Santo vai fazer? Vazar de mim. Quem que vai ter liberdade, irmão? Continue. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Irmão, tudo que é de boa fama. Se eu fizer o bem para alguém, vai falar mal de mim? Mas se eu fizer alguma coisa errada, o que as pessoas vão fazer? Vai chover de gente, sabe? Então eu sempre meço nas minhas atitudes assim: se eu posso fazer sem ninguém sair falando, então eu faço. Agora, se isso vai escandalizar a fé de um irmão, é melhor eu nem? Então, o Senhor estava dizendo para eles: Israel rejeitou tudo isso. Eles não só pensaram, como é o tempo da graça, na lei, eles praticaram, eles rejeitaram. Então o inimigo teve liberdade sobre isso. 1 Pedro 5, verso 8 e 9. 5, 8. E 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistiu-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, isso aqui é sério demais. Satanás está aqui fora esperando eu dar uma brecha para ele. Uma brechinha sequer. Olha o que está ali de novo, 8, por favor. Se tiver.
Pode. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Olha aqui para mim, irmão. Satanás está assim, ó, com uma raiva, esperando uma vacilação tua. Uma, para que você seja entregue por Deus a Ele. Não, pastor, não, está aqui na Bíblia. A Bíblia diz: se eu sei o que é bom e eu rejeitar, quem que tem liberdade? E ele sabe disso. Por isso que ele fica ao redor da esperando uma coisinha até eu pensar em coisa ruim, em coisa que não presta, e com o meu corpo, com a minha atitude, ele achando uma brechinha, ele quer nos destruir. Mas a Bíblia diz no verso: não resistir, ele resistir. Diga a Satanás aqui: não, eu vou ser justo, eu vou ser puro, eu vou ser honesto, e você não vai poder na minha vida. Acho que nós vencemos o diabo, irmão. Não vencemos o diabo com som grosso. Não, com campanha de. Como é que é aquelas coisas que tem, né? Na igreja vizinha ali. Como é que é? Descarrega? Da pessoa, Melissa, se for lá descarregar, ela vai passar horas descarregando, eles são grandes demais. Dá muita coisa para descarregar. Irmão, nós não precisamos descarregar nada. Jesus já deu o sangue dele para nós. Agora, Satanás sabe disso e ele não nos toca, por isso ele fica bramando. Mas quando eu não faço isso de um jeito que acerto, Satanás já do ladinho, eu não vou estar lá, tua mulher não vai estar lá, teu esposo não vai estar lá, tua mãe não vai estar lá, o diabo vai. Ele vai estar esperando uma atitudezinha só. Aí vai dizer: agora eu posso. Aí não tem como. Claro que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Satanás vai dizer: você sabe que eu posso, porque ele me deu liberdade. Aleluia. Irmãos, isso que é sério demais. Então o texto diz que se eu sei o que é certo e não faço, o inimigo tem total liberdade de me perseguir. Verdade, no trabalho, na casa, no casamento, o diabo persegue. Por quê? O significado de sobriedade, pastor, o que quer dizer? Sede sóbrio. É ser sóbrio. Sóbrio é uma pessoa que não fica assim. Por exemplo, eu estou aqui distraído e o cachorro vem me morde porque eu não estou atento todo. Eu entendo, acho que é boamente, né? É uma pessoa que a mente dele está focada. Pensando em coisas ruins. Isso que o texto está dizendo. A mente dele é bem ligada com o que a irmã leu ali. Está pensando em todo o tempo no que é bom, no que é justo, no que é certo. E quando a mente da pessoa está assim, sóbria, vigilante, quando está em todo momento assim, o diabo não tem, irmão, nenhuma liberdade contra a nossa vida. E nós podemos dar glória a Deus, porque Deus nos deu um ajudante que nos ajuda e diz: não faça isso, isso está errado, você vai ter consequência. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele está aqui dentro e fala: olha, cuidado com esses pensamentos, cuidado. Tem certeza que tu vai falar isso? Cuidado. E se a gente mesmo assim rejeita, aí o inimigo tem liberdade. Aí depois a gente chora: ai Deus, por que você fez isso? Aí o Senhor diz: porque você deixou. Irmão, vamos cuidar até hoje, a partir de hoje, até o que nós falamos. Tem gente que o inimigo tem facilidade de entrar na vida dele, irmão. Não podemos fazer isso. Deuteronômio 30, verso 19, por favor. São 14 versículos, eu tenho quase certeza que nós não vamos terminar. Deuteronômio 30, verso 19. Vamos lá, irmãos, para nós conseguir. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunho. Meu Deus, meu Deus. Eu lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Irmão, não adianta a gente dizer que foi o diabo. Não adianta. Eu já provei aqui para você que ele só pode ficar ao redor. Agora a escolha, irmão, de obedecer a Deus é nossa. Glória a Deus, Verdade, aleluia. Nossa. Sabe quem que Deus chamou de testemunha contra nós? Nada mais, nada menos que o céu e a terra. É pequeno o céu, irmãos? Não. A terra, então. É testemunho que Deus está dizendo para nós o que é certo e o que é errado.
Por isso que no julgamento ninguém vai dizer, eu não sabia, vem aqui terra, vem aqui céu, é Satanás, aí tá lá. Porque ele estava do lado. O que ele fez? Ele escolheu fazer o que é errado. Pode falar, por favor. Abrindo um parênteses, o significado de sóbrio é estar equilibrado, moderado e ter autocontrole. Autocontrole. Sei que Deus como é que sabe sim. Sabe sim. Então, pouco que eu estudei psicologia, mas trancamos a faculdade, diz que a nossa mente tem gatilhos. E esses gatilhos nos fazem voltar a situações. Se eu sei, irmão, que se eu pensar nisso vai me levar a pecar, pensa por que infeliz. Dá raiva. Toda vez que eu lembro daquela cerveja, me dá uma vontade. Lembra daqui? Tem uns que até cantam umas musiquinhas do todo mundo, né, irmão? Ah, que saudade do mundo. Daqui a pouco estava dançando no mundo. Toda vez que eu lembro daquele meu amigo, nós ia junto lá beber, nós ia junto. Não lembro desse teu amigo, não lembro do teu pastor, deve que seja, mas não pense no que o diabo gosta, irmão. Eu logo, quando eu estava na igreja, Tem mais de 40 anos de ministério. Um presbítero que eu conheço, ele tem mais de 40 anos de ministério. Aí esse dia nós estávamos conversando, ele falou que tem saudade do mundo. Saudade do mundo. Ele falou que ele já fez coisas erradas, por isso ele tem saudade do mundo. Olha, irmão, então pode dizer que essa pessoa já se entregou para Satanás. Já, porque a Bíblia diz, irmão, que se eu penso, ali, se eu penso, daqui a pouquinho, Satanás já tem liberdade na minha vida. O que é o pensamento, irmão? É o desejo que está no coração. E daqui a pouquinho, para me fazer, é rapidinho. Então o texto sagrado nos diz, não tem ninguém aqui com saudade do mundo, né, irmão? Se eu tiver, eu já vou pedir para Jesus te levar já hoje lá no céu para não ter isso que você voltar. E olha o que diz o texto, irmão, que eles rejeitaram o que é certo, e por isso o inimigo. Irmão Pedro tem saudade? Não? eu logo entrei na igreja, há 2 anos, 3 anos, né? É uma coceira só do pé, de vontade de dançar. É uma coceira só do pé. É uma coceira só do pé, dá alguma vontade na Não, minha. eu sou professor de música de CTG, né? Olha, professor aí, o sangue de Jesus tem poder. Mas graças a Deus que não. Hoje você dança para Jesus, né? Vamos. Amém, né? Graças a Deus. Irmãos, vamos pensar no que Deus se agrada. Se você sabe que você não vai pensar no teu passado, tiver uma tristeza, tem vontade, não pensa nisso, começa a pensar no que é certo. Então é muito mais sério do que nós imaginamos. Israel rejeitou o bem, por isso o inimigo pode persegui-lo. Para nós finalizar isso aqui, vamos ler Mateus 7, verso 13 e 14. Eu estou falando para os irmãos que eu estou querendo muito ser José, mas Deus ele quer nos ensinar muitas coisas e nós não podemos passar batido em Mateus 7, 13 e 14. Por favor, vamos ser bem ágeis. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Irmão, na porta estreita só cabe você e Deus. É verdade, Deus. A porta Aleluia. larga cabe você e Satanás e todo mundo que quiser entrar no Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Se eu vivo uma vida santa, eu vivo sozinho. Fica tranquilo que a porta estreita cabe você. Eu tenho que andar com um monte de gente, irmão. A porta larga cabe um monte de gente. Tenta passar, é só eu e ali naquela portinha pequena. Não, nem você não faz. Nem quase eu, então você não. Alguém pode dizer glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! Se alguém te convidar para dar uma passada no pé com os irmãos pretos, não vai. Pô, irmão, que saudade daquela época que nós não tem saudade nenhuma, irmão. Não dá brecha pro diabo. Já coloca ele no lugar dele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa isso acontecer. A porta é estreita. Então, rejeitar o que é bom é uma escolha minha. Não é o diabo que faz isso. Não, é o diabo que levou a pessoa para o mundo. O diabo não levou, não. O diabo estava esperando. Ele que escolheu o que era ruim. Daí Satanás levou a ele mesmo. Vamos ler então Gálatas 6, do verso 7 até o 10. Depois nós vamos para o versículo 4. Senão nós vamos ficar só falando sobre isso, sobre rejeitar o que é bom e dar liberdade para o inimigo. Gálatas 6. Verso 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito
Irmão, se você não tiver resistido tudo que é bom que você faz, você vai colher da presença de Deus. Não semeie na carne. Acabou? 10. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, Principalmente, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. irmão, isso aqui é muito sério. Aleluia, Jesus. Se eu tenho a oportunidade de fazer o que é certo com um novo convertido, com alguém de menos fé, Satanás está esperando eu não fazer. Satanás está ao redor, esperando eu não fazer o que é certo. Mas quando nós fazemos o que é certo, no tempo certo nós vamos colher, meus irmãos. Por isso que o texto diz, não se canse de fazer o que é bom. Mas Israel se cansou. Quer saber dessa coisa de ser, escolher para Deus para quê? Escolher mesmo. Eles começaram assim, umas pequenas coisas que por todo Israel estava rejeitando o Senhor. Então, se houver alguém na tua casa, na tua família, que rejeita o que é bom, você diz, pois então rejeite você também, porque eu quero entrar pela porta estreita que lá cabe só eu e o Senhor. Glória a Deus. Isso é muito sério, irmão. O Senhor disse, eu estou permitindo o inimigo perseguir vocês. Sabe por que o inimigo não mata, irmão? Quem me ouve, diga amém. Amém. Mas esse tempo atrás eu perguntei Deus, por que Satanás, mas você vai comigo para casa, graças a Deus, todo dia, né? E nós passamos pela BR, irmão, tem de andarilho nas mãos de Satanás. Cada semana é um. E eu falei, Deus, por que o diabo não mata essas pessoas de uma vez? Né? Porque quem faz isso, irmão, Deus? Sim ou não? Não é o diabo. Que Satanás gosta de perseguir a pessoa. Sabe que aquela pessoa Ele não precisa. Só que as pessoas deram tamanha liberdade para o diabo, que ele faz assim, ele bota a pessoa no maracuco e vai perseguindo ela, vai puxando ela. Vai humilhando ela. Aí, por que Deus não faz nada? Porque uma pessoa como essa, certo dia ela escolheu fazer o que era mal. Ela rejeitou o que é bom. Muitas vezes isso te choca, mas a escolha é da pessoa. Então, isso aqui tudo que eu li para os irmãos, não tem sentido nenhum. A gente colocar a culpa no diabo. O diabo engana, o diabo mente, o diabo faz de tudo, mas ele não pode atacar. Ele fica bramando ao redor. Quando a pessoa dá liberdade, como que se dá liberdade para o diabo? Não, rejeitando o que é certo diante de Deus. Você está entendendo isso? Diga agora a Deus. Então o diabo entra com toda liberdade, ele fica perseguindo. Ele não mata, não precisa matar, é muito fácil. Quantos anos Israel ficou preso? Anos! Porque o diabo tinha prazer em ver ele sofrendo. Israel podia ter sido massacrado do dia para a noite, irmão, mas o diabo não queria isso. O diabo tinha prazer de dizer, vocês não eram filho de Deus, agora vocês estão nas minhas mãos. Tu acha que Satanás não fala para quem está desviado? Você não era crente, rapaz. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, irmão, que ele deixa nós fazer nossas escolhas. E essas pessoas que estão lá fora, não nos resta nada além de orar por elas, para que Deus tenha misericórdia, porque elas já estão colhendo aquilo que elas semearam. E Deus é tão justo no que nós colhemos o que nós semeamos. Podemos ir para o verso 4, diga glória a Deus. E realmente seja fazer, dar um pãozinho para quem está com fome. Faça o que é bem, faça o que é bom. Não é jeito que é bom, porque é por ali que o inimigo vem. E a Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Então, tudo isso o inimigo está olhando, né? Tudo isso, quando nós vamos orar e nós temos uma falha, aí o diabo vem nos acusar, o Senhor vai perdoar, porque você não tem misericórdia das pessoas. Tudo o que é bom, façamos o que é certo, porque Deus está se agradando, e no tempo certo nós vamos escolher as nossas bênçãos da parte de Deus. Podemos passar ou ainda precisamos ficar aqui? Versículo 4, por favor. Oséias 8:4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata é do seu ouro fizeram ídolos para ser destruídos. Eu acho que o 4 é pior que o 3. Olha o que diz, irmão, 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Eu vou ler aqui para você o que Deus me deu. Colocar pessoas para nos dizer o que fazer, sem a direção
sobre Deus é um grande perigo. Eu vou repetir, talvez você não está prestando atenção. Eu ir fazer de alguém que me dá conselho, irmão, para a minha vida, sem Deus ter mandado isso, é perigosíssimo. Porque a gente tem um perigo grande de estar ouvindo a voz das pessoas e não de Deus. Olha o que Deus acusou eles. Versículo 4, liga para o irmão. Eles fizeram reis. Quem que é rei, irmão? Quem manda? Quem manda? Quem está mandando em mim. Eles colocaram reis para mandar neles, mas não fui eu que mandei. Essa pessoa está anos. Eu tenho uma amiga conselheira e sempre eu peço ajuda para ela. Quantos anos faz? 20 anos. 20 anos que eu estou sofrendo. 20 anos. Porque, irmãos, a gente não pode ter ninguém que diga o que nós façamos, a não ser o Deus que rege a nossa vida. Pastor, não tem ninguém para mim desabafar. Dobra o teu joelho que Deus está te ouvindo, meu irmão. Aí a gente sente uma carência e vai lá e diz, vem aqui em casa, uma conta toda a vida da pessoa. E isso é perigoso porque Israel seria destruído por dedicar tempo em fazer a vontade de pessoas e não de Deus. Deus vai destruir eles, irmão, porque está aí no versículo 4, porque eles escolheram reis para eles. E a Bíblia vai dizer a história que durante 50 anos, quantos anos, meus irmãos? 50. Passou 18 reis, nenhum da vontade do Senhor. 18, tudo envolvido em assassinato, crime, homicídio. Quem que escolheu os reis, irmão? Eu sinto um temor de Deus muito grande aqui, dizendo para alguém, para de ficar ouvindo quem eu nunca mandei falar com você. Para de ficar pedindo, o que tu acha? Meu irmão, salva o teu pastor, que é responsável por você diante de Deus. Fora isso, não fica pedindo para, não, meu irmão, ciclano, beltrano, eu vou lá não sei aonde, porque fulano, irmão, não, Deus não quer isso. Deus quer que nós ouçamos a vontade dele acima de tudo. Já parou para pensar, escute, que você pode estar sofrendo porque escolheu a voz de homens e não a voz de Deus? Foi lá e falou, o ciclano disse que é melhor eu fazer isso. O coração está ardendo dizendo para não fazer. O coração está pegando fogo. Deus está dizendo, não faça. E foi lá e fez. Mas ele foi o ciclano. O pior de tudo, foi o profeta. Meu Deus, irmão. Eu queria conhecer esse profeta. Meu Deus. Eu queria conhecer esse profeta. Eu não conheço um profeta que eu vou lá e na hora revela a vontade de Deus para a minha vida. É tão difícil, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou muito ruim diante de Deus, meu filho. Eu passo o dia, madrugada, manhã, tarde, noite orando, Deus quase não fala comigo. Aí tem gente que você conversa com ele, achou um negócio, na hora já não fala tudo que só vocês ouvirem. Provai os espíritos para ver se é de Deus ou não é, meu irmão. Você sabia que tem pessoas que são dadas por Satanás para falar com você? Você sabia? Eu já vi pessoas profetizarem separação. Eu já vi pessoas falarem que suicídio não tinha problema. Já vi muitas pessoas em nome de Deus. Deus entende. Eu já vi. Deus entende, né? Que a pessoa estava me pensando. Mano, vamos ouvir mais a Deus e menos as pessoas. Diga glória a Deus, irmão. Pastor, mas eu não tenho nenhum ídolo, não tenho ninguém aí que eu fico fazendo a vontade dele. Será, irmão? Deus manda fazer alguma coisa, como é que Deus vão pensar? É verdade. Mas o que os outros vão pensar? Estou nem aí que os outros vão pensar, eu quero saber o que Deus quer para a minha vida, meu irmão. Quando você faz a vontade de alguém e não a de Deus, essa pessoa passa a ser seu ídolo. Não vou fazer isso aqui, que, meu Deus, quem sabe que é uma briga para pensar. Não foi Deus que mandou? Mas ele mandou ele para achar, né, meu professor? E isso as pessoas fazem, mas tem os crentes. Eu não vou fazer isso aqui, né? O que será que meu esposo vai pensar? O que será que minha mulher vai pensar? O que será que meus filhos vão pensar? Deus mandou, não faça. O resto Deus se responsabiliza. É isso que nós precisamos entender, porque eu tenho tentado ensinar isso aqui, irmãos. Nós temos que servir a Deus acima de tudo. É lindo quando o casal tem concordância, a família tem concordância, mas não é a verdade da igreja. A verdade é que muitos estão de um jeito e outros estão de outro. Às vezes o esposo quer fazer uma coisa, a esposa quer outra. Às vezes, e dá uma bagunça no mundo espiritual, porque é uma briga por autoridade. A autoridade acima de todos é a de Cristo. Ele que é o cabeça e nós somos membros, irmão. Aleluia, Jesus. Alguém diga glória a Deus, por favor, meu irmão. Não vamos fazer isso sobre nós. Pessoas
pessoas que Deus não quer que nós ouçamos, pessoas que dão direção para a nossa vida que não tem nada a ver com o que Deus quer. Versículo 5, por favor. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitável. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? O seu bezerro é rejeitado. Aleluia. Jogue fora, irmão, esse bezerro de ouro. Pastor, eu não tenho nenhum bezerro. Tem. Se você teme fazer a vontade de Deus, falar o que Deus manda, fazer o que Deus manda, porque ciclano ou beltrano não vai gostar, irmão, essa pessoa é o seu ídolo. Você está fazendo a vontade dela. Quem dá glória a Deus, por favor? Glória a Deus. Tudo o que faz zombar a nossa adoração a Deus, devemos jogar fora. Rejeita esse ídolo em nome de Jesus. Amizade, se tem alguma amizade, corta fora. Se tem algum relacionamento, corta fora. Vive dizendo para você fazer o que você sabe que Deus não quer, sai de perto. Até mesmo pessoas que te prendem emocionalmente. Quem, pastor? Marido, filho, etc, etc, etc. Ah, se eu fazer isso aqui, eu tenho certeza que meu esposo, meu filho, meu marido, eu não sei quem, minha mãe, minha avó não vai gostar. E a pessoa fica protelando, fazer a vontade de Deus, porque ela tem medo que os familiares vão achar que não, essa pessoa não é o teu Deus, e não é Ele que vai te salvar no dia da tua morte. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, pega esse bezerro que ele joga fora, irmão. Em nome de Jesus. Irmão, não teve um santo que foi a favor do ouvido com as coisas. Nenhum. Todo mundo. Não, você tem que ficar aqui. Você, meu Deus, isso não é de Deus. Você está vendo a igreja, você está vendo o trabalho, você está. Já pensou no soluço dessas pessoas? Para não mentir, teve um meu pai. Ele disse chorando: se Deus te quer, vai. Né? Mas, fora isso, irmão, se eu fosse outras pessoas, eu não ouvia a vontade de Deus. E existem inúmeras outras coisas na minha vida que você foi falar aqui vai a noite inteira, porque a gente precisa entender, irmão, que a nossa amizade, nosso relacionamento com Deus, ele é superior à opinião das pessoas, irmão. Se Deus mandar com o perdão da palavra, sempre está sendo gravado, para que se lasca os outros, irmão. Não fica, ai meu Deus, se plano vai ver, ai, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Foi Deus, então não foi Deus que mandou, irmão. Se foi Deus que mandou, você vai obedecer e pronto, vai fazer a vontade dele. Porque a gente, uma semana foi Deus que mandou, outra semana Deus não mandou. Sabe por quê? Por causa da opinião das pessoas. Quando Deus fala, ele dá a resposta, ele vai, vou obedecer, né? Aí depois ele fala, Deus mandou fazer isso, a pessoa, não, será que foi Deus que falou mesmo? Aí ele já volta atrás. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Então joga fora isso. Versículo 5, joga fora. O teu bezerro foi rejeitado. Eu não vou voltar aqui, nós já estudamos, lá tinha, né? Tinha um bezerro de ouro que eles adoravam. Estavam lá em Betel e Gilgal, em Israel, tinham dois. Eles iam lá consultar, adoravam. Claro que quem falava era Satanás, não era Deus. Então Deus estava dizendo, rejeita isso aí e consulta a sua vontade do Senhor. Versículo 6 de Oséias 8. Alguém leia para mim, por favor. Porque isso é mesmo de Israel, não vai um artífice ofereça, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o desejo de Samaria. Repita comigo, não é Deus. Não é Deus. Não é de Deus. Não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Olha que importante esse versículo 6. Esse bezerro foi feito por Israel. Foi um escultor que fez. Ele não é Deus. E ele não é de Deus. Alguém lê para mim Provérbios 10, 22, por favor. Aleluia. Outra pessoa lê João 14, 27. Nós vamos desvendar o mistério aqui agora, irmão. Agora. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aí dizendo, meu Deus, o que eu faço? Será que é de Deus ou não é de Deus? Vamos lá. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dor. Não acrescenta dores. A bênção de Deus, irmão, quando é Deus que está mandando, é
Deus que está falando, é Deus que está entregando para você. O único sofrimento que você vai ter que chegar até aqui testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Agora o restante, irmão, Deus é uma prova de sofrência. Irmão, Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque o texto diz que Deus, quando é dele, não dá uma confusão toda não. É Deus. Vamos para João 14, verso 27. Deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não dou a paz como o mundo. Adá. Por quê, irmão? Qual que é a paz que o mundo dá? Eu tenho um carrão, tenho uma casa, tenho dinheiro. O que você tem que fazer, irmão? Se lascar, acabar com a tua vida, destruir a tua saúde. Isso não é paz, irmão. Isso não é paz. Para mim era 2, 3 mil, 4 mil. Eu tenho que trabalhar 12, 15 horas por dia. Isso aqui não é paz. A paz que Cristo dá, irmão. Se eu tiver agora fechando casa, eu estou sentindo alegria e gozo do Espírito Santo de Deus. E se Ele me dá uma bênção, ela não me acrescenta? Não. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso Deus estava dizendo para eles. Então destrua isso antes que isso te destrua. Está entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Destrua esse ídolo antes que ele destrua você. Destrua essa pessoa que você, esse negócio que você, meu Deus, eu não vou fazer, porque senão vai querer. Não, tira isso de dentro do teu coração. Tenta obedecer a voz de Deus ao máximo. Toda vez que eu falo com ciclano, eu fico irado. Então não destrói isso, sai de perto dessa pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toda vez que eu vou lá na casa do Beltrano, eu volto de lá pior. Não vai lá na casa dele. Não vai, só não vai, simplesmente destrói. Toda vez que o ciclano vem aqui na minha casa, dá briga, dá confusão. Não, então essa pessoa deve vazar da tua casa, nunca mais pisar lá. Destrói isso em nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus tem para você traz paz e não para a tua vida. Destrói esse bezerrinho, essa desgraça, essa miséria. E toda vez que você vai consultar Ele, só traz tristeza para a tua vida. Melhor coisa que tem, irmão, eu li isso ontem na igreja que nós fomos pregar. A melhor coisa que tem é Deus não atribuir culpa para nós os nossos pecados. É nós andarmos de cabeça erguida, não tem nenhum bezerro, porque não tem uma adoração que dá, fazendo a tua vontade. Você fica em paz, você sabe que Deus está te abençoando. Versículo 7, por favor. Quem tem Bíblia, leia. Oséias 8, 7, por favor. Porque semearam ventos, secarão tormentas, não nascerão, a erva não dará farinha, se der, tragará aos estrangeiros. Irmão, esse versículo é mais claro impossível. Semearam o vento, vão colher o que, irmão? Tormenta. Tempestade, tormenta. Se a pessoa semeou discórdia, ela vai colher o que, irmão? Discórdia, confusão. Oh Deus, eu fui lá, preguei, fiz tudo aquilo, mas me ajuda, Senhor. Não, você vai colher. Tudo que nós semearmos, se nós semear a confusão, tudo que nós semearmos, irmão, nós vamos colher. E eles sabiam muito bem, por isso que Deus estava falando isso com ele, que quando vinha tempestade ou esses ventos fortes, destruía toda a plantação. Então o Senhor estava dizendo, vocês semearam essas tempestades, vocês querem colher o quê? Vocês semearam vento, se semearam vento, o vento vão colher tempestades. Isso que eu não preciso nem explicar, é muito simples. Eu já li aqui, nós lemos Gálatas 6, se é fazer a vontade da carne, semear, eu vou colher a carne, não adianta. Então vamos semear no Espírito, em nome de Jesus, fazer a vontade de Deus. Verso 8, alguém por favor, leia. Israel foi devorado, agora está entre as nações, e será tido como um vaso em que ninguém tem prazer. Irmão, olha aqui para mim. Quem tem vaso em casa? Não esse sanitário, vasinho de planta. Se quebrar, irmão, o que você vai fazer com aquilo? Tu vai colar? Muito difícil, você não faz ninguém. Se chegar a se quebrar isso aqui, os dois são de cerâmica, não são argila, são de cerâmica. Se quebrar, não vai ter. Já não adianta. Não segura mais terra, não segura mais água. Ninguém tem prazer. Tem o versículo, lê de novo para mim, por favor. Israel foi devorado, agora está entre as nações e será tido como um vaso em que ninguém tem prazer. Algo sem valor, está na tradução da Bíblia. Então o Senhor estava dizendo para eles que a desobediência e a rebeldia deles faria com que eles nunca mais se recuperassem. Um vaso que quebrou, já era. Não tem mais o que fazer. Quem que vai querer
vaso desse cara, eu vou deixar aqui porque é bonitinho, quebrado, não. Você não planta mais nada, você não pega mais nenhuma água da chuva. Só vai ter mais espaço, não tem mais para nada. Deus está dizendo que isso iria acontecer. Um povo que não serve mais para obedecer a Deus de exemplo, serve para ser devorado pelo mundo, pois se tornou igual a ele. Deus está dizendo para eles, vocês se tornaram igual ao mundo, porque vocês para quê? Vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo para vocês se tornarem iguais ao mundo, que não me obedece, que não tem lei, que conhece a vontade e não faz, vocês são que nem um vaso quebrado, não tem valor nenhum, não tem serventia nenhuma. Versículo 9. Os israelitas são como um jumento bravo e temem andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda da Síria e pagaram outras nações para proteger. Irmão, Deus chamou Israel de jumento, meu irmão. Jumento. Jumento. Deus olhou para eles, vocês são um jumento. Vamos chamar de jumento bravo, jumento montês. Já pensou, irmão? Não vou dizer nada para o teu irmão de que é um jumento, não vou dizer isso não, né? Mas Deus falou, vocês são que nem um jumento. Eu vou falar para você rapidinho aqui o que é isso aqui que ele quis dizer, o que Deus quis dizer. Deus comparou Israel a um jumento. Quem é esse jumento? Montês ou bravo, né? Depende da tradução. Saía sem rumo ao deserto, fugindo do seu dono. Cabeça dura, que não obedecia mais o dono, jumentinho. Indisciplinado, impossível de avançar. Quase não pegava mais, praticamente não pegava mais. Se fosse uma jumenta e estivesse no cio, ela não descansava até satisfazer o seu prazer. A esse tipo de animal Deus comparou Israel. Vocês parecem uma jumenta que enquanto tem sede sexual não para até não achar um macho. Olha o que Deus chamou eles de jumentos. Imagina, irmão, sair de povo escolhido para jumento. Não tinha até com uma cara feia, é jumento. Deus chamou de jumento no cio. Jumento não conhece. Pode ler, estudar, porque isso que Deus estava dizendo para eles. Vocês estão sendo, vocês não acreditam? Então vamos ler Jeremias 2:24. Nas novas traduções da linguagem de hoje. Acho que essa do Vitor aí. Se eu não me engano. Nova tradução, linguagem de hoje. Jeremias 2:24. Tu acha que foi só os 10 que Deus vai chamar de jumento? Jeremias também. Jumenta selvagem acostumada ao deserto. Meu Deus. E sobe o vento no seu desejo. Em sua ocasião, quem poderá desviá-la? Irmã. Todos aqueles que a buscam não se cansarão. No seu mês, eles a encontrarão. No seu mês ali, quando ela está no seco, né? Até Jeremias disse, parece uma jumenta no deserto esse povo. Eles conheciam de agricultura de animais e Deus estava chamando eles de jumentos. Já não sabe mais o que está fazendo, só quer satisfazer os seus prazeres, só quer sair correndo, nem que seja por meio do deserto para fazer. Irmão, Deus não tem que chamar nós de jumento, Deus tem que olhar para nós e dizer, você é minha ovelha. Obedece a voz do seu pastor. Não, não podemos ser chamados de jumento, a gente é chamado de ovelha. Vamos ler Ezequiel, todos esses profetas estão no mesmo tempo, então, Jeremias, Ezequiel, é tudo mais ou menos na mesma época. Tá? Ezequiel 16, verso 32 e 34. No 32 e 34. Você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranho. A prostituta é paga, mas você deu presente a todos os seus amantes. Só um pouquinho, irmão. Olha a dor do que Deus está falando para eles. Vocês parecem uma prostituta. Só que a prostituta não recebe. Vocês pagam dos seus amantes. Olha que forte isso aí, pode passar para o continuar. E ainda me ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Meu Deus. Ezequiel e Jeremias e Isaías é bem mais profundo. Nós vamos estudar. Deus não chama eles só de jumentos. Vocês parecem uma prostituta.
Só que ainda a prostituta é menos pior que vocês. Ela recebe e geralmente alguém não pegou ela. Vocês gostam desse tipo. Uma coisa você perguntando, por que você veio para essa vida? Eu gosto. É o que Deus está dizendo ali através do texto de Jeremias. Vocês gostam dessa vida. Vocês gostam de viver desse jeito. É meio pesado, irmãos, mas Deus está nos ensinando a vontade da palavra. Versículo de número 10, por favor. Todavia, ainda que eles se vendam entre as nações, eu os consagrei e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Quando Deus rejeita alguém, irmão, por desobediência, não adianta correr para canto nenhum. Aqui Deus estava dizendo para eles que eles iam fazer alianças políticas com a Síria, depois futuramente com a própria Síria, Judá e Israel, mas não adiantaria, porque Deus iria permitir eles sofrerem. Não adianta, irmão, se a gente desobedecer a lei, as consequências vão vir. Você pode ser amigo de políticos, se Deus quiser estreitar as coisas, estreita. A pessoa pode ter o melhor médico da cidade, se Deus colocar enfermidade para tratar com ele, Deus trata. Versículo de número 11, por favor. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Sabe o que o versículo da tradução mais fácil diz? Que os altares que eram para eles destruírem o pecado estavam sendo usados para cometer o pecado. Como é profundo isso aqui, irmão? Versículo 11. Eu vou dar um exemplo aqui. É bem bom, mas é um exemplo. Cara, Deus, escuta aqui uma televisão para mim escutar hino na televisão. Aí passa o tempo, em vez da pessoa escutar a televisão, passa o dia inteiro na novela. Passa o dia inteiro olhando coisa que não presta. E Deus vai ficando de lado. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, se o Senhor me dá um carro, dava a pé, né, irmão? Nem um jumentinho. Aí se o Senhor me dá um carro, não vou faltar um culto. Aí agora o carro, por que não veio para o culto, irmão? Vou passear com a família, fazer shopping lá, Deus me deu um carro, eu vou passear com a família. Então, a pessoa, em vez de usar o que Deus deu para ele, para a glória de Deus, ele usa para o bem próprio, ou além disso, para não glorificar o nome do Senhor, que seria para pecar. Ou quando a pessoa está aí passando por uma dificuldade financeira, ela faz aquilo, é normal, né, do crente, fazer um voto. Se o Senhor vai abençoar, vou abençoar a obra. 99,9% dos crentes faz isso. Né? Se eu sair dessa prova financeira, Deus vai abençoar, vou abençoar a tua obra. Daí eu quero para ele, em vez de Deus dar um salário melhor, em vez de ele ajudar a obra, abençoar a família, ele vai gastar com o que não é pão. Acaba gastando com o que não é pão, acaba fazendo um monte de coisa com dinheiro que não. Então, coisas que a pessoa deveria usar para a glória de Deus, está usando para escandalizar o nome do Senhor. Eles tinham altares que era para pregar contra o pecado. E a Bíblia diz, você vai ver que teve repreensão, muitas vezes, é mais antigo, mas até, inclusive diz que a Bíblia que os filhos de Ofni e Finéis tinham relações com as mulheres dentro do altar do Senhor. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou finalizar esse versículo com uma frase. Tudo aquilo que é para ser usado para a glória de Deus e não usamos, uma hora Deus nos tira. É verdade. Eu vou falar isso, irmão. Tudo que Deus nos dá para glorificar o nome dele, a gente não glorifica, Deus tira. Se Deus nos dá um casamento para glorificar o nome dele, nós não somos para a glória dele, Deus vai tirar. Se Deus nos dá um filho, se Deus nos dá tudo que Deus nos dá, bens materiais, e nós não usarmos isso para a glória dele, Deus vai nos tirar, porque, irmão, o que ele nos dá é para glorificar o nome dele. Deus deu a Israel um nome, não para eles fazerem o que eles queriam, mas para eles glorificarem o nome do Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Você está fazendo o que Deus te deu, irmão? Teus filhos, tua família, é para a glória de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Verso 12, como é que nós finalizamos até o 14? Por favor, abre o livro. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles a rejeitaram como se não tivesse valor. Irmãos, é como se eles dissessem, isso não é para mim não. Quem me ouve, diga amém. Tem gente que vem para o culto de 5 meses e diz assim, não, isso não é para mim não. Não sei por que eu estou pregando isso aí. É isso que eles estavam fazendo, irmão. É para você sim, irmão. Deus está falando com a igreja dele. Deus está dizendo, tira isso do teu coração, esse ídolo, essas coisas, tira isso de você. Então o que acontece?
ensinar a servir a Ele melhor, cada dia melhor. Não venha para a igreja dizendo: essa pregação não foi para mim, essa pregação foi para Ciclano, essa pregação foi para Beltrano. Deus está querendo te ensinar alguma coisa como me ensina a mim. A palavra dele é boa para nos ensinar a vontade dele, irmão. Vamos glorificar ao Senhor, porque Deus está nos ensinando a sua vontade para nós não ser perseguidos por Satanás e ter uma vida abençoada por Deus, irmão. Glorifique ao Senhor pela palavra dele. Vamos finalizar com o verso 13 e 14. Alguém leia o 13 para Quanto mim? aos sacrifícios da minha oferta, sacrifico carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Verso 13, Deus já disse para eles e repetiu em Oséias: Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência suprema a Ele. Deus não quer sacrifício, irmãos. Vou finalizar, sei que você está cansado. Deus não quer dias e mais dias de jejum e não sei mais quanto tempo de campanha. Deus quer que nós obedeçamos a palavra dele no seu máximo interior. Como isso, a palavra que eu poderia usar seria obediência suprema a cada pingo e tio da lei do Senhor Deus para nós. E se nós não servirmos assim, diz o texto ali, nós certamente voltaremos para o Egito. Voltaremos para o que é o Egito, irmão? Para o mundo. Se nós não servirmos o Senhor, se nós não fizermos a vontade dele, se nós não fizermos o que se agrada, não adianta fazer sacrifício, irmão. Nós vamos voltar para o mundo. Não adianta. Eu tenho que fazer uma campanha, Deus não, tem que seguir a pé da letra a vontade do Senhor. Vamos ler o 14, vamos finalizar. Por favor, alguém leia para mim. Pois Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Mas podia ficar aqui a noite inteira com isso aqui, mas vou pedir para você ficar de pé para nós finalizar, irmão. Olha o que diz o verso 14, irmão. Isso aqui é para os pregadores, para os cantores, para quem faz qualquer coisa para Deus. Olha o que diz: Deus não quer grandes obras feitas por você, Deus quer você, meu irmão. Vou repetir, irmão, para você prestar atenção. Deus não quer que você faça uma grande obra, Deus quer que você seja uma grande obra, a tua vida seja uma obra de adoração a Deus. Deus não quer